Como criar um cronograma fácil de seguir? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e muito provavelmente você vai entender também por que tantos outros planos de estudo que você deve ter feito fracassaram, né? Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ e hoje eu vou falar de cronograma, de planejamento, de como começar a estudar. Eu vou falar uma coisa com você aqui agora que vai fazer sentido só no final do vídeo, mas só para te deixar com essa pulga atrás da orelha, que é: nem a Lua e o Sol nascem todo dia no mesmo horário e se põem todo dia no mesmo horário. E por conta disso, até mesmo a luz do dia dura tempos diferentes dependendo da época do ano. Vai refletindo sobre isso aí que já já a gente vai costurar esse raciocínio. Eu vou falar basicamente sobre 7 pontos que vão te ajudar a construir o planejamento perfeito para qualquer tipo de estudo. Vestibular, concurso público, qualquer coisa. Número 1. A primeira coisa que você precisa fazer é: comece a estudar antes mesmo de se planejar. Não faz nenhum sentido isso ainda, né? Pois é. Vou te fazer umas perguntas agora e se você conseguir responder, é porque essa frase não faz nenhum sentido. Caso você não tenha resposta para essas perguntas, faz sentido o que eu estou falando. Primeiro, quanto tempo você leva para resolver 50 questões? Segundo, quanto tempo você leva para ler 10 páginas, 50 páginas, 100 páginas? Terceiro, quanto tempo você leva para assistir a uma videoaula de 30 minutos mais ou menos, fazer suas anotações e dar essa aula como encerrada, né? Passar para a próxima aula. Você já tem ideia, já consegue mensurar o teu rendimento, né? Quanto tempo você leva para fazer cada coisa? Se você não consegue, como é que você vai criar um cronograma? Como é que você vai falar: no dia tal eu vou estudar a aula tal, no dia tal eu vou resolver tantas questões? Você não consegue fazer isso, porque você não sabe o tempo que você leva para fazer essas coisas. Então, se você está saindo do zero para começar a estudar, você precisa primeiro estudar para ver como você vai estudar, quanto tempo você leva para resolver questões, para fazer suas anotações, para refletir sobre aquilo ali, para assistir uma videoaula, para fazer uma leitura. E só depois de ter uma boa noção sobre o quanto você demora para fazer essas coisas é que você vai ter a capacidade de se planejar, né, de uma forma coerente, conhecendo as variáveis com as quais você está lidando. Vamos lá, dica número 2. Cronograma não é cadeia, não é prisão, não é corrente, não é para te prender. É para você utilizar ele a seu favor e não ficar escravo dele. Todo planejamento tem que ser execuível, tem que ser possível de executar. Se você não está conseguindo seguir o seu cronograma, ele é inútil, né? Ele está mais te prendendo do que te fazendo ir adiante. E você vê que a primeira coisa que eu falei, ela vai diretamente ao encontro dessa segunda. Por quê? Se você não sabe quanto tempo leva para fazer as coisas, você pode acabar superestimando a sua capacidade de estudar, né? De ler páginas, de resolver questões, de assistir videoaulas. Ou por causa disso, você pode ter criado um cronograma que você não consegue seguir e isso depois gera frustração, você acha que não está conseguindo, se sente fracassado e até abandona os estudos, né? Tem muita gente que larga porque acha que não dá conta, sendo que criou um negócio que era impossível de dar conta e só fez isso porque não fazia ideia do que estava se propondo a fazer, qual era o tamanho do problema, né? É muito importante conhecer o seu problema, o seu objetivo, o que você vai resolver. Número 3, um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida criando cronogramas era começar pelo que eu preciso fazer. E era basicamente colocar lá: no dia tal eu vou estudar português, no dia tal eu vou estudar matemática, no dia tal eu vou estudar informática. E eu comecei a ter muito mais resultado quando eu criava cronogramas a partir das datas que eu não tinha disponíveis. Porque aí eu comecei a combater os imprevistos previsíveis. Por exemplo, você vai precisar ir numa consulta, um médico, você está fazendo faculdade, naquele dia vai ter prova, vai ter trabalho, vai ter alguma coisa, você tem um aniversário de algum familiar que você não pode deixar de ir. Você sabe que tem pessoa que faz questão e tudo mais. Tem algumas coisas que a gente vai deixar de fazer para estudar. Tem outras coisas que a gente não vai deixar de fazer. Essas que a gente não vai deixar de fazer, a gente tem que colocar no nosso cronograma antes da gente colocar a primeira aula que a gente precisa assistir. Por quê? Aquele tempo ali não sendo contabilizado impacta diretamente no nosso planejamento e a gente tem que lidar com isso desde o começo. E eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Essas datas não podem ser as suas folgas nos estudos, porque normalmente quando você está fazendo outra coisa, você não está descansando. E a gente tem a ideia equivocada de que qualquer coisa que a gente vá fazer sem estar estudando, a gente está descansando. E nem sempre a gente está. Às vezes você está até se estressando, né? Dependendo do que você vai fazer. Então, separa essas datas primeiro. Depois você vai colocar as suas folgas, tá? Escolhe um dia na semana ou alterna esse dia, você que sabe. Depende de situação para situação. Já que o cronograma, o planejamento mais perfeito possível vai ser sempre aquele mais personalizado possível para você. Então, vai ter gente que vai querer folgar no domingo, vai ter gente que vai querer folgar
folgar na terça-feira, vai ter gente que vai querer folgar uma semana na segunda, outra na terça, outra na quarta. Além da sua folga, eu também acho muito prudente reservar um tempinho para planejamento da semana posterior. Você pode usar esse tempo também, acabei de planejar aqui, sobrou um tempinho, para sanar a eventual pendência da semana atual. Inclusive, eu vou fazer alguns stories explicando o cronograma do último concurso para o qual eu estudei lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, essa é a hora, o link está aqui no perfil. E mesmo se você está vendo esse vídeo aqui bem depois da data que eu postei, eu vou deixar salvo lá nos destaques. Número 4. Não complicar demais. Menos é mais. Você não vai colocar coisa desnecessária no seu cronograma. Não pode ter excesso de informação, tem que ser muito objetivo, muito fácil para você acordar, olhar e pronto, é isso que eu vou fazer. Caso você goste de trabalhar com cores, faça um bom uso das cores, tenta não exagerar para não tirar a sua atenção, para não tirar você do foco, que é simplesmente executar aquilo dali da forma mais simples possível. Quando eu digo aqui excesso de informação, eu estou me referindo principalmente a um tipo de cronograma engessado como esse que vai aparecer na tela aí agora. Isso nos leva para a dica número 5. Alternar matérias e mesclar o seu planejamento com um ciclo de estudos. O que significa isso e para que isso serve? Primeiro, alternar matérias é muito interessante porque você vai estar sempre em contato, você não vai ficar muito tempo distante de cada matéria que você está estudando. Vamos supor que você esteja estudando 5 matérias, daria para você ver 2 num dia e 3 no outro. Dessa forma, dia sim, dia não, você estaria em contato com todas as matérias do seu edital. Você tem pouco tempo disponível, você pode alocar aí 45 minutos a 1h30 por matéria, pelo menos. Isso possibilita que você esteja sempre em contato com as matérias. E a questão do ciclo de estudos é porque, como que funciona o ciclo de estudos? Você estuda de forma sequencial, você imagina aí um ciclo A, B, C de matérias, independente da hora que você retomar os seus estudos, você vai voltar da próxima. Parei na A, volto na B. Parei na B, volto na C. Parei na C, volto na A. Isso elimina aquele problema do cronograma super específico que coloca assim, no dia 27 de julho, às 16h35, eu vou estudar licitações e contratos dentro da disciplina Direito Administrativo. O mundo não funciona desse jeito, as coisas acontecem e talvez você não consiga fazer exatamente aquilo dali. E o que a pessoa que fez esse tipo de cronograma vai fazer depois de não ter conseguido cumprir alguma parte desse cronograma? Ela vai parar um tempo para refazer o cronograma todo, contando que ela vai acertar tudo a partir daquele ponto. Então é muito mais fácil você mesclar essa lógica do ciclo de estudos com o seu cronograma, põe, por exemplo, só o nome da matéria e dentro daquela matéria você faz um controle específico para ver onde você parou. Se você não conseguiu estudar as horas todas do dia de hoje, ou não conseguiu estudar hoje, ou passou 2, 3 dias sem estudar, você simplesmente retoma do ponto que tiver escrito lá no cronograma sem problema nenhum. Você já mata esse problema aí de ter dado uma pausa e ter que refazer planejamento, etc., antes mesmo dele acontecer. Isso nos leva à dica de número 6. O ajuste constante é mais importante do que a perfeição do seu primeiro plano. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais vezes você se replanejar, mais específico vai ser o seu planejamento, porque ao longo dos estudos muitas necessidades mudam. Por exemplo, no começo do estudo, você precisa muito de ver matéria nova, você está vazio, você não tem conteúdo. Quando chega na metade dos estudos, você já precisa fazer o quê? Muitas questões, porque você já consumiu bastante conteúdo, precisa aplicar esse conteúdo. Mas para o final dos estudos, você precisa revisar, porque já faz muito tempo que você começou a ver as matérias, então a sua carga horária de revisão tem que ser maior do que era no passado. Então o que eu vou dar de dica para você aqui? Você vai fazer um cronograma por mês e esse cronograma pode ser ajustado uma vez por semana. Você pode tirar um tempinho ali antes do dia da sua folga, né? Aqui é uma sugestão, você pode fazer isso quando você quiser. Mas esteja sempre alinhando, ajustando, retificando o seu cronograma de acordo com as suas necessidades mais atuais. Foi isso que eu fiz para ser aprovado em primeiro lugar na Rural num tempo absurdo, né? Eu estava constantemente alinhando o meu cronograma com o meu estado atual de evolução, de acertos, de entendimento, de compreensão e a distância que estava da prova. A 7ª dica que eu vou te dar, eu já tinha falado superficialmente aí na dica número 5, é controlar as matérias separadamente do controle do cronograma. E por que eu dou essa dica para você? Isso está bem conectado com aquela parte de simplificar o cronograma, de deixar ele bem clean e ao mesmo tempo você precisa de um controle mais rígido, né, mais aprofundado de qual matéria você está estudando, onde você parou, em que você está com dificuldade, a partir de onde você tem que retomar os seus estudos, e isso tem que estar bem à mão para quando você pegar para estudar, você não ter muito trabalho. Quanto mais no automático tiver o start, né, da sua rotina de estudos, melhor, mais fácil, mais prático para você. Então eu, por exemplo, tinha a planilha no computador onde eu colocava os horários e a matéria que eu precisava estudar, e o tópico dessa matéria, que é mais específico, eu inseria um comentário na célulazinha do
Excel lá, que na verdade eu usava planilhas Google, botava lá, inserir comentário. Parei na aula tal, página tal, tópico tal encerrado, revisar tópico tal. E você pode fazer isso tanto diretamente na planilha como eu fiz, que não ficava aparecendo para mim, eu tinha que clicar para exibir os comentários. Então toda vez que eu iniciava os meus estudos, eu ia lá na célula, opa, hoje é matemática, beleza. Matemática o quê? A regra de 3, juros compostos. Só um exemplo, entendeu? Mas eu já estava lá exatamente o que eu precisava estudar, ou o último assunto que eu estudei, isso daí é bem particular, vai de você. Ó, com essas 7 dicas que eu te dei aí, você vai conseguir levar o planejamento de estudos para outro patamar. Com certeza isso já vai mudar muita coisa na sua vida, mas tem uma dicasinha emocional que eu vou te dar de bônus aqui, que tem a ver com o que eu falei de sol e lua lá no começo do vídeo, que é a seguinte, cara. Se até mesmo a duração da luz do dia é diferente ao longo do ano, dependendo da época, não é você que vai conseguir estudar a mesma quantidade de horas todos os dias como se um robô fosse. Você não é um robô. Então, não se cobre tanto. A coisa que mais interfere negativamente no nosso desempenho é a nossa própria cobrança. Ah, hoje eu queria estudar 4 horas, eu só estudei 3 horas e 45. Eu sou um fracasso, eu sou um merda. Amanhã eu não vou estudar só por causa de... Tem um monte de gente, cara, que, pô, não consegui bater as metas essa semana. Chega segunda-feira já triste. Não, semana que vem é que você vai bater essas metas. Talvez você, na verdade, até estoure essa meta. Que você não pode esperar é uma linearidade robótica. Isso não vai acontecer, porque se nem na natureza acontece, né? Com você, então, claro, quanto mais você se aproximar de uma rotina, de uma consistência, mais rápido a sua aprovação vai chegar. Porém, a vida é extremamente complexa e tem muitas variáveis que colaboram justamente para o contrário. Então, não se cobre tanto. Se não deu para fazer hoje, não deu para fazer essa semana, na semana que vem você consegue. Fica tranquilo. O negócio é não parar de estudar, continua nesse ritmo que vai dar certo, faz o controle da sua evolução nos estudos, porque vai te ajudar muito a entender que você está evoluindo no seu ritmo. Nem sempre o seu percentual de acertos vai só subir, às vezes dá uma caída, depois volta a subir, isso é normal. Em resumo, é isso que eu tenho para falar para você no vídeo de hoje. Vou deixar na tela final alguns outros vídeos que eu acho que podem te interessar. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu!